Olá, seja bem-vindo então à nossa primeira aula do curso de Língua Portuguesa para a Polícia Civil do Distrito Federal. Meu nome é Átila Biorana e nós vamos começar então hoje com o domínio da ortografia oficial. Tá aí na tela para você acompanhar comigo, domínio da ortografia oficial. É o primeiro tópico que aparece no seu edital. Nós vamos seguir esse tópico de fato, tá? Olho na tela agora aqui de novo, nós vamos seguir esse tópico porque é o primeiro que aparece, mas nas próximas aulas nós não vamos seguir exatamente a ordem que o edital apresenta. As questões ali não estão organizadas de forma didática. Nós vamos pegar assuntos, vamos conectá-los, nós vamos fazer inserções, remissões, um assunto que aponta para o outro, conexões que são importantes. Então nós vamos antecipar alguns tópicos, de repente você vai ver que a gente não vai seguir a ordem do último edital, mas vamos vencer os tópicos mais importantes cobrados sim pela sua banca Sebrasp, né? Antigo CESP. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira questão. Nós vamos começar a trabalhar as relações de ortografia. E o que inclui ortografia? Inclui a parte de acentuação gráfica e o emprego de letras, tá? O emprego de letras, tá certo? O emprego do hífen, sendo que a banca CESP não trabalha muito o emprego das letras X, CH, SS, SC, não é esse o foco da sua banca. Ela trabalha mais o aspecto do emprego de algumas expressões que envolvem certa dificuldade ortográfica, como é o caso do senão junto, senão separado, por que junto, por que separado, de mais junto, de mais separado, aquela expressão acerca, junto, né? Expressão que aparece junto ali, e o acerca separado. Então a gente vai ver que essas expressões elas envolvem uma certa dificuldade ortográfica, então nós vamos trabalhá-la com bastante propriedade, tá? Vamos trabalhar todo esse tópico de ortografia. E agora vamos começar então com a parte de fonologia, preparando já a nossa compreensão para a acentuação gráfica. Muitas regras de acentuação gráfica exigem que você tenha um conhecimento de fonologia. Então vamos lá, questão de número 1. Primeira questão está aí. Foi a prova da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 2017 agora, tá? São só questões de nível superior. Então vejamos, presente no último parágrafo do texto, os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada contêm grupos de duas letras que apresentam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Então vejamos aqui, letras que apresentam um só fonema. Você tem que colocar em mente que fonema é a mesma coisa que som, tá certo? E as letras, elas são os grafemas, elas são sinais gráficos. A letra é, de fato, a entidade física do som ali, escrita, grafada. Mas a gente sabe que algumas letras representam dois sons. E também pode acontecer o contrário. Duas letras apresentarem apenas um som. É o que se chama, de fato, de dígrafo, tá? Dígrafos são duas letras e apenas um som. Vou colocar aqui para você duas letras e apenas um som. Apenas um fonema. Um fonema. Ok? Então vamos lá. Ele também chama aqui de digrama. Qualidade. Olha aí, a palavra qualidade. Muito cuidado. A gente vê o QU e, em geral, o QU, quando eu falo, por exemplo, questão, o QU realmente é um dígrafo. Tá certo? São duas letras, apenas um som. Porém, aqui, em qualidade, o que acontece? Nós temos um ditongo aqui, ó. Veja que o U ele é pronunciado. Nós temos dois sons, qualidade. O U e o A são pronunciados. O Q também é pronunciado. Então, em qualidade, realmente não há o que se denomina aí de dígrafo. A questão já está errada, ok? Em perspectiva, vejamos aí, perspectiva. Nós temos aí perspectiva, as letras correspondem a um som. Perspectiva. Muito cuidado com RS aqui, em que nós temos de fato dois sons. São dois sinais gráficos e são dois sons, perspectiva. Tá? O C aqui, apesar de mudo, mas ele também tem um som, ele é uma representação gráfica e sonora fonética, né? Já em essas, aí sim, nós temos aqui a representação do SS, apenas um fonema, o fonema S aqui, ó. Então, aqui nós temos um dígrafo. A questão está errada, ok? Duas letras representando apenas um som, nós só temos aqui na palavra essas. Ok? Eu quero só lembrar um outro detalhe também, que existe o dífono. O dífono, para você já aproveitar o que seria um dífono. O dífono é o contrário do dígrafo. O dífono nós temos dois sons, dois fonemas e apenas uma letra representando dois fonemas. Tá? É o caso, por exemplo, que acontece com táxi. Veja aí que na palavra táxi,
Táxi nós temos o X, mas ele tem o som de KS, né? Você vai ter 4 letras, mas o X ele tem som de KS. Você vai ouvir o som do K, vai ouvir o som do S aqui também, táxi, ok? Então aqui você tem um dífono. Vale a pena não confundir o dígrafo com o dífono. O primeiro, dígrafo, 2 letras e um fonema, e o dífono, 2 fonemas em apenas uma letra, ok? Muito cuidado aí. A gente sabe que existem outras representações gráficas que podem remeter a dígrafos, e nós vamos ver isso na próxima questão, questão de número 2. Vamos lá. A questão 2 diz aí o seguinte: dispostos no primeiro parágrafo do texto, os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de 2 letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Veja que a pergunta é a mesma. Ele quer saber onde estão aquelas 2 letras que representam apenas um som. Então vejamos, professor, nós temos o som do P, o som do R, o som do O, o som do F, o E. Agora o SS, olha aí o SS, representando aqui apenas um fonema. Portuguesa, nós temos o som do P, o O, R, T, U, o GU, portuguesa. A gente não fala portuguesa, o GU tem apenas um fonema, portuguesa. Tá? A gente não ouve o som do U. Em caminha, vamos lá, caminha, nós temos o som do C, o A, M, o I também aparece, caminha, só que o NH representa apenas um fonema, caminha, tá? Então nós temos apenas um fonema. Em corredores nós temos aqui o C, o som do C, do O, o RR remete a apenas um fonema, apenas um som de apenas um R, não é isso? Corredores. O E tem um som, o D também tem o seu som, o R e o S, então nós temos aqui um fonema. Apenas um fonema em RR. Já na palavra maquiagem, vejamos, temos aí o som do M, do A, o QU. Muito cuidado com o QU. Você fala maquiagem ou maquiagem? Veja lá que o QU, ele representa apenas um fonema, né? Como se eu tivesse assim o som do fonema K aqui, maquiagem, ok? Maquiagem. E muito cuidado aqui no final, porque maquiagem, esse em no final, você vai ouvir algo parecido com em. Nós temos um ditongo, muito cuidado aqui. Nós temos um ditongo ao final da palavra, tá? O EM no final, esse M tem um som de I, tá? Quando o E é seguido de M, em geral você vai ouvir o som do I, maquiagem. Temos um I, é o caso também como aparece com bem, quando a gente fala bem, na verdade o que se ouve aí é o som bem. Tá? Os fonemas que a gente vai ouvir aqui são semelhantes a estes, né? Então, muito cuidado quando aparecer esse AM no final. Enfim, aqui nós temos um dígrafo. Segue, vamos lá. Palhaço. Aqui você vai ouvir esse som de bem. Vamos lá para palhaço. Temos o som do P, do A. O LH é um dígrafo. O A também tem o seu som próprio. O C cedilha, ó, tudo certinho. Nós temos outro dígrafo aqui. Caprichada. Vamos lá. Caprichada. C-A-P-R-U-I. Todos eles são letras com seus respectivos fonemas, só que em caprichada o CH representa um dígrafo ou um digrama. O A tem o seu som, o D também, e o A, por fim, tem um som individual. Ensino, olha aí o perigo agora de ensino. Na palavra ensino, nós vamos ouvir o E nasal, é isso que a gente vai ouvir, ensino. Muito cuidado aí, ó. Nós vamos ouvir isso, ó. Os fonemas que nós vamos ouvir são estes. Essas barrinhas aqui indicam a separação de fonemas, tá? Então, na verdade, o EN é um dígrafo vocálico. Olha o perigo aqui, dígrafo vocálico. Existem dígrafos consonantais, tá certo? E existem dígrafos vocálicos. É o caso do RR, é um dígrafo consonantal. O CH, dígrafo consonantal também, remete a um fonema consonantal. Agora, o EN aqui nós temos um dígrafo vocálico. Tá? E a questão, então, está certíssima. Grupos de 2 letras que representam um só fonema. Questão 2, certa. Ok? Então, a sua banca gosta de trabalhar essa relação dos fonemas e as suas representações gráficas, as letras, né? E aí você tem de dominar um pouquinho de fonética, de fonologia, para poder fazer esse tipo de questão com bastante propriedade. Mas nada muito complexo. Você vai contar as letras, vai contar os sons que você de fato ouve e muito cuidado com os dígrafos vocálicos. Eles confundem bastante porque a gente espera aqueles dígrafos clássicos, né? O LH, o SC, XC, né? Como por exemplo em exame, o X aí ele tem um som de Z, né?
Mas, por exemplo, quando eu falo exceção, o XC aí tem som de S, exceção. Então você tem que ficar atento com esses dígrafos mais comuns, porém não despreze os dígrafos vocálicos. Vamos à próxima questão, número 3. A questão 3 diz aí o seguinte: foi a prova da Polícia Militar de Alagoas, agora 2018. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação. E aí nós vamos, então, agora começar a recapitular aqui alguns tópicos de acentuação gráfica. Dói, só e nós. São palavras que têm apenas uma sílaba, tá? Todas elas têm apenas uma sílaba. Então alguém pode pensar nos monossílabos tônicos. Átila, qual que é a regra dos monossílabos tônicos? Monossílabos, o nome já diz tudo. Monossílabos são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, mas monossílabo tônico são aqueles monossílabos que têm significado próprio, né? Os monossílabos tônicos recebem acentos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, tá? A, E, O, seguidos ou não de S, você vai colocar o acento. Agora, vale lembrar que o monossílabo tônico é um significante com significado próprio. É o caso, por exemplo, de pá, é o caso de pé e é o caso de pó, tá? E é um exemplo fácil de você guardar, pá, pé, pó. Veja lá, em nós, pode ser o pronome reto, nós, é um monossílabo tônico. Só também é um monossílabo tônico. Agora, em dói, nós não temos a regra dos monossílabos tônicos, não. Em dói, nós temos a regra, que é a regra dos ditongos abertos tônicos. Ditongos abertos tônicos. Ditongos abertos tônicos. Que regra é essa, Átila, dos ditongos abertos tônicos? Existem os ditongos abertos ei, oi, el, tá? Ei, oi, el. Veja bem que para que ele tenha o som agudo, o som aberto, o timbre aberto, é preciso colocar o acento agudo, senão nós teríamos ei, oi, eu. E a pronúncia é ei, oi, el. Então, para que fique com timbre aberto, esse ditongo tem que ter acento agudo sempre que ele estiver na sílaba tônica. Ditongos abertos tônicos. Ei, oi, el, sempre com acento na sílaba tônica. Sempre com acento. Quando estiverem na sílaba tônica, tá? Quando estiverem na sílaba mais forte. Sempre com acento. Vamos colocar aqui sempre com acento. Sempre com acento. Quando estiverem na sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Na sílaba mais forte da palavra, não é isso? Na sílaba tônica. Então, só há um adendo a se fazer nesse caso. O que acontece? A nova ortografia mudou parte dessa regra. Porque até então, sempre que aparecessem esses ditongos abertos tônicos, ei, oi, el, nós teríamos que marcá-los com acento agudo. É o caso, por exemplo, de... Vamos colocar aqui, ó, pastéis. Olha lá, pastéis. Vamos ver com oi, é o caso de dói. É o caso de mói, tá? Ditongo aberto tônico, ok? É o caso de mói. Vamos ver com el, é o caso de céu. É o caso de véu, tá? E onde quer que eles apareçam, ei, oi, el, nós vamos marcar com acento agudo. Qual foi a alteração que houve com a nova reforma ortográfica, o novo acordo ortográfico, né? Com o novo acordo ortográfico, os ditongos abertos ei e oi, apenas o ei e o oi ficaram sem acento quando caem na penúltima sílaba. Eles ficam sem acento, o oi e o el. Então, atenção aqui, ó, muito cuidado, colocar aqui atenção, o ei e o oi perdem o acento, ei e o oi ficam sem acento. Quando estiverem numa paroxítona, eles ficam sem acento. Quando estiverem na penúltima sílaba. Penúltima sílaba. É o que a gente chama de paroxítona, né? Então, veja lá, penúltima sílaba. Vejamos o exemplo aqui. Por exemplo, quando se diz paranoia, agora eu vou separar a sílaba para você. Paranoia. Olha isso, paranoia. Antigamente a gente colocaria acento aqui, ó, paranoia. Já não se usa mais esse acento agudo, tá? O ei e o oi perderam acento. Vamos ver com o caso do ei aqui. Paranoia é um exemplo. Assembleia é um outro exemplo aqui, ó. Assembleia. Tinha acento agudo, porque era um ditongo aberto, ok?
ok? Ditongo aberto sempre com acento. Eu costumava até dizer aos alunos o seguinte, que eles sempre chamariam a sua atenção. Ei, oi, el, ei, oi, el. Então, se você vacilar, se você ouviria o ditongo chamando. Ei, psiu, oi, el aqui, ei, oi, el. Muito bem. Agora, o e e o oi perdem o acento na penúltima sílaba. Quando caírem na penúltima sílaba, o e e o oi perdem o acento. Então, assembleia já não tem mais o acento, paranoia não tem acento, jiboia não vai ter acento, tá ok? Porque estão ali na penúltima sílaba. Então, o caso de dói é o caso dos ditongos abertos tônicos. Só e nós temos aqui os monossílabos tônicos, tá? Então, a questão está errada, não é a mesma regra, apesar de todas as palavras aqui serem monossílabos, tá? Mas guarde, ei, oi, el é um caso específico, é um caso de ditongo aberto tônico, ok? Ditongo aberto tônico. Agora, um outro adendo que é importante lembrar, que é o seguinte, por exemplo, réu, réu tem acento. E o diminutivo de réu, vejamos aí, réu. Qual seria o diminutivo de réu? Réuzinho. Já vou até separar a sílaba aqui para você. Réuzinho. Com acento ou sem acento, gente? Como é que eu faço? Com acento ou sem acento? Réuzinho. Qual é a sílaba tônica aqui? Eu vou marcar para você qual é a sílaba tônica. Zi. Então, em réuzinho já não há mais acento. E não é nada de excepcional isso, é porque a regra diz que eles sempre recebem acento, tá? Quando estiverem na sílaba tônica. Os ditongos aí, oiel, sempre com acento, quando estiverem na sílaba tônica. Tá? Então, a sílaba tônica aqui é o zi, então o réuzinho não tem acento. Muito cuidado com isso daí. É a mesma coisa de céuzinho, réuzinho, você não vai colocar acento nisso daí, ok? Muito cuidado com e e com o, repito, porque na penúltima sílaba eles não vão receber acento gráfico, tá ok? Então, vamos à próxima questão, número 4 agora, questão 4. Questão 4 agora, 2018, os vocábulos traz, e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Essa foi fácil, né? Todas as palavras aqui são monossílabos tônicos, traz, e nós são monossílabos tônicos, são significantes com significado próprio, por isso recebem acento agudo, tá? Então a questão 4 está correta. Agora, só para você refletir, veja aí a diferença de de e de. Veja a diferença, por exemplo, aí, de D e D. D e D, basicamente, são palavras com o mesmo som. São monossílabos e você pode até pensar que são tônicos, mas veja que o D sem acento é uma preposição. É uma palavra relacional, é uma palavra que não tem significado próprio. É um significante, mas sem significado próprio. Ela só vai ter sentido contextual. Já o D é um verbo no modo subjuntivo, eu espero que ele dê, que eu dê, que tu dês, que ele dê, isso aí é um verbo, tá? E tem significado próprio. Então aqui você tem um monossílabo tônico, sem significado próprio, tá? Monossílabo tônico, eu vou só botar aqui monossílabo tônico, perdão, preposição é monossílabo átono, né? Vou colocar aqui átono, isso, monossílabo átono. Já em D você tem o quê? Um monossílabo tônico, porque tem significado próprio. A diferença não está, bem da verdade, no som, tá? O som é muito semelhante, é muito parecido D e D, mas a gente já sabe, a questão é o significado. Monossílabo átono sem significado próprio, e o monossílabo tônico é com significado próprio. É um significante com significado próprio, ok? Então fica a dica aí, vamos à próxima questão, número 5. Agora, Polícia Civil do Estado de Goiás, 2016, julgue o item aí, ó. Veja aí. As formas verbais torná-la e fazê-la recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Olha que questão interessante. Ele trouxe aqui o tema dos pronomes, né, os pronomes enclíticos. Então, eu quero só lembrar você o seguinte, quais são esses pronomes dos quais ele está falando? Ele está falando dos pronomes oblíquos átonos. Pronomes oblíquos átonos. Existem os pronomes oblíquos átonos no português. Vou até fazer aqui para ficar visualmente fácil de você guardar os pronomes oblíquos átonos. Eles estão aqui, ó. Então você tem os pronomes o, a, os, as. Aqui, lhe, lhes. E depois os demais pronomes me, te, se, nos, vos.
tá? São esses os pronomes oblíquos átonos. Costumo até brincar com o pessoal dizendo que isso aqui é como se fosse um espantalho, né? Um espantalho dos pronomes. Ou aos, as, lhes, metc nos os. E se é um espantalho, eu posso até mudar isso aqui. Em vez de dizer metc nos os, eu vou colocar você nos teme. Você nos teme. Você nos teme. Pronto, são os pronomes oblíquos átonos. E os pronomes ou aos, as, quando são colocados diante de formas verbais, em geral, formas verbais terminadas em R, S, Z, quando se tem R, quando se tem o S, quando se tem o Z, e logo adiante nós temos os pronomes oblíquos ou, aos, as. Então, é natural que haja uma contração do verbo, a gente vai cortar o R, cortar o S, cortar o Z, e esse O acaba virando lo. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Quando eu falo, por exemplo, comprar o livro. Você vai comprar o livro? Você responde, vou comprá-lo. Não ficaria nada interessante dizer comprar-o. Ok? Então você corta o R e transforma esse O em lo. Há uma contração do verbo com o pronome. Quando o pronome é colocado depois do verbo, a gente diz que ele está na posição enclítica. É o que ele fala aqui, o pronome enclítico. Isso só acontece com os pronomes ou, aos, as, quando diante de verbos terminados em R, S, Z. Tá? Os termos aí terminados em R, S, Z. Vamos ver com S. Quando eu falo, por exemplo, quis, eu quis o cargo, eu quis o cargo. Eu quis o cargo comissionado. Então, eu vou dizer o que aqui, ó? Quilo, e não quiso. Quiso não ficaria interessante. Nós vamos cortar o S, vamos contrair o verbo com o pronome, e aí, quilo, ok? Vamos ao outro caso aqui, com Z. Fiz a tarefa, eu fiz a tarefa que me foi pedida. Então, eu diria fiz a. É isso? Claro que não. Você vai cortar o Z, vai colocar o L bem aqui. Ok? Tudo tranquilo. Agora, entra em questão uma regra de acentuação gráfica que nós vamos agora desvendar. Vamos lembrar a regra aí dos oxítonos. O que são os oxítonos? Só para você lembrar. As palavras no português, elas são acentuadas em regra, né? A regra básica de acentuação gráfica diz o seguinte, que você vai observar a terminação, a sílaba tônica, a terminação e a sílaba tônica. Quando a vogal mais forte cai no final aqui, nós temos uma oxítona, vamos dizer que é uma oxítona, tá? Quando a vogal mais forte recair na penúltima sílaba, nós temos uma paroxítona. E quando a vogal mais forte recair na antepenúltima sílaba, vamos colocar aqui, ó, nós temos uma proparoxítona, ok? Então, são acentuadas todas as oxítonas terminadas em quê? Todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, tá? Seguidas ou não de S, A, as, E, S, O, os, em, ens. Você tem que acentuar as oxítonas. Você vai colocar acento em todo oxítono que terminar em A, E, O, em, ens. Então, vou comprar o livro, comprá-lo. Olha o oxítono aqui. Você vai considerar esse vocábulo como uma oxítona. A sílaba tônica, observe, está na última casa. Comprá-lo. Nós temos aqui a sílaba tônica. Já em quilo, é um monossílabo. Nós não vamos colocar acento agudo em quilo. Fiz a tarefa, fila. Nós não vamos colocar aqui o acento agudo porque é um monossílabo tônico, porém terminado em I. E como já disse, monossílabos tônicos só recebem acento se terminados em A, E, O. Ok? Agora, colocar um outro exemplo aqui, ó. Se eu dissesse que, tá lá, vou colocar aqui, ó. Ver a aula. Você vai ver a aula? O que você responderia? Sim, vou vê-la. Olha aí, ó, vê-la. Vê-la. Veja que o R vai desaparecer. Faço questão aqui de desenhar para você o R que deveria aparecer, ver-a. Não faria nenhum sentido, não seria interessante esse tipo de construção. Vamos cortar o R, colocar aqui o L, a contração do verbo, e aí aparece o acento circunflexo. Lá vem o acento circunflexo porque temos aqui um monossílabo tônico. Tá? Então, voltando à questão, ele diz que as formas verbais torná-la, fazê-la, recebe acentuação gráfica porque devem acentuar todas as formas verbais combinadas com o pronome enclítico. Todas as formas verbais não, né? Então a questão 5 está errada. São acentuadas apenas as formas verbais terminadas em R, S, Z,
tá certo? Seguido de o, a, os, as, por exemplo, né? E, claro, se terminadas em A e O, após a subtração do RSZ. Se você tem o A, E, O, aí sim você vai ter que acentuar. Se você tem o A, tem o E, tem o O, aí sim você vai ter que acentuar esse A e O, como é o caso, como já dei o exemplo aqui, comprá-lo, vê-la, ok? Então a questão 5 está errada, mas já fica a dica aí dos pronomes oblíquos átonos, ok? Para você já guardar. Quando eles estiverem contraídos com verbos, você já tem que ficar atento porque vai haver necessidade de acentuação gráfica caso você tenha aí uma terminação em A e O e tenha que fazer a subtração do RSZ. Tudo bem? Vamos então à próxima questão número 6. Questão número 6, prova da Polícia Civil de Goiás também, 2016. A mesma regra de acentuação justifica-se o emprego de acento em A e E. Veja aí o A com acento grave, hein? Esse A com acento grave, veja que não é um acento agudo. E o E, ou na verdade E, com acento agudo tombado à direita. É a mesma regra? Claro que não. A questão 6 está errada, essa foi fácil. Mas eu quero lembrar aqui um detalhe importantíssimo para que você entenda quando é que acontece esse acento grave. Ele acontece quando há a junção de A mais A. Quando dois A se juntam foneticamente, tornando-se uma só letra, acontece o fenômeno que nós chamamos de crase, tá? Isso aqui é uma crase. Crase do grego significa mistura. Houve a mistura de dois sons idênticos. E quando acontece essa mistura, nós temos que colocar um acento chamado aí de quê? Chamado de acento grave, que é esse tombado à esquerda, tá? Tombado à esquerda, acento grave. O pessoal costuma chamar esse acento de crase, mas na verdade ele é o acento grave. Nome completo dele, acento grave indicativo de crase, indicativo de mistura, ok? Então, em geral, esse primeiro A é uma preposição, o segundo A pode ser um artigo, também pode ser a vogal inicial de alguns pronomes, é o caso do aquele, aquela, aquilo, né? Então, pode ser que você tenha aqui um artigo. E numa frase do tipo vou à aula, vejamos aqui, se eu dissesse que eu vou à aula de português, vou à aula de português. Aula de português. Não é obrigatório você colocar com letra maiúscula, nome de disciplinas. Eu vou colocar aqui, vou à aula de português. Então veja que quem vai a algum lugar. Nós temos aqui a preposição a. Do outro lado nós vamos ter aqui o artigo a, que acompanha o substantivo feminino aula. Os dois as vão se juntar, serão os dois uma só letra, você vai ter que colocar o acento grave, tá? Agora, já na palavra é, aí não. Aqui você tem um monossílabo tônico. É o que distingue o E do E. Inclusive é uma distinção morfológica aqui também. O E é uma conjunção, né? Sabemos que o E é uma conjunção. Enquanto que o E é um verbo. É um verbo presente no indicativo, né? Eu sou, tu és, ele é. Então veja que há uma distinção. Tá? Não só fonética, mas também uma distinção morfológica e uma distinção semântica. O sentido é totalmente diferente. Temos aqui uma palavra sem significado próprio, é um monossílabo átono, e o é um monossílabo tônico. Tá? Então a regra realmente é diferente. Questão 6 errada. Tá? Bem tranquila essa questão da Polícia Civil de Goiás. Vamos à próxima, número 7. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Veja lá, é só você separar as sílabas. Eu costumo dizer que se você separar as sílabas, os céus se abrem para você. Então, olha só, separando a sílaba, você tem aqui está. E 3, palavra que não tem separação silábica, porque é um monossílabo, né? A gente não separa a sílaba de 3. Então, já fica claro, fica evidente que você tem aqui regras distintas. Está é uma oxítona e 3 é um monossílabo tônico. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A e O. Já em 3 nós temos aqui um monossílabo tônico, um monossílabo, palavra com a sílaba só e com apenas um significado. Então a questão 7 está errada, tá? Muito bem, muito tranquilo isso aqui, questão 7 errada. Vamos à próxima questão, questão de número 8. A questão 8 trouxe o seguinte: as palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. O item está o quê? Você que está assistindo a aula aí, você pode pausar o vídeo, fazer a resolução e depois assistir a explicação. Então, a hora da pausa é agora. Beleza? Vamos lá, vamos retomar a questão 8. Olha, veja aí. Pó. A questão está errada, tá?
Pó, monossílabo tônico, coloca aqui MT, monossílabo tônico. Só é um monossílabo tônico, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A e O. Já em céu, nós temos aqui o ditongo aberto tônico. Eu vou colocar só as iniciais AT, ditongo aberto tônico. É o caso do EI, lembra? OI, OI e o EL. EI, OI, EL, você sempre acentua quando estão na sílaba tônica. Lembrando que o EL e o OI, o EI e o OI, eles perdem o acento na penúltima sílaba, tá? Vale até retificar aqui um detalhe, outrora aqui, vamos voltar aqui, porque eu falei para você aqui, ó, na tela anterior, o EI e o OI, olha lá, olha o EI e o OI aí, ó. Então, eu quero confirmar esse detalhe, o EI e o OI perdem o acento na penúltima sílaba, tá? Então, já vimos isso aqui, a questão, vamos lá adiante, pronto, o EI e o OI perdem o acento quando estiverem na penúltima sílaba, tá? Então, fechou aqui, céu, sempre recebe acento quando estiver na sílaba tônica, ditongo aberto tônico, tá? Então, pronto, questão 8 está errada. Vamos finalizar, então, agora esse nosso primeiro conjunto de questões, número 9. Julgue o item quanto à sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se, então, utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Julgue o item quanto à sua correção gramatical. Vamos ver se há alguma palavra que contém algum erro gramatical aqui na construção, notadamente na acentuação gráfica, né? Dentária, veja aí, dentária tem acento, técnica tem acento, primária também aparece com acento e identificação dos corpos. A questão está certa, não há erro gramatical nenhum. Vejamos a separação silábica de dentária. Nós teremos aqui dentária, dentária. Em técnica, nós temos aqui técnica. E temos uma outra em separação silábica, outra palavra aqui, primária. Primária. Qual seria a regra que orienta a acentuação gráfica de cada uma dessas palavras? Ele não quer saber a regra, só quer saber se está certa. A construção está certa, mas vamos acrescentar aqui então a regra que leva o acento para essas palavras. Já desenhei para você outrora aqui as regras de acentuação. Então vejamos, olha só. Nós temos que acentuar sempre as oxítonas, quando terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S, as, es, os, e o em seguido de S vira ens, você tem que acentuar. As paroxítonas, nós vamos acentuar todas. Você vai acentuar todas as paroxítonas. Todas. Inclusive as terminadas em ditongo. Muito cuidado. Tá? Você vai acentuar todas, exceto as terminadas em A e O. Tá? Então, olha só que interessante. Você vai acentuar todas, exceto, vamos colocar aqui, exceto, o verdezinho aqui mais vivo, exceto quais? Exceto as terminadas em A e O. Olha aqui, ó. Em ens, tá? Então, o que é causador de acento na oxítona é proibitivo de acento nas paroxítonas. As terminações A, E, O, em, ens levam acento nas oxítonas, as paroxítonas não, tá? E também você vai acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo. Você vai acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo. Você vai acentuar também as terminadas em ditongo. Você vai acentuar as terminadas em ditongo. Então, o caso de dentária. Veja lá, dentária nós temos um ditongo. O que é um ditongo? Dois sons vocálicos na mesma sílaba, tá? Então, se você separar a sílaba aqui, você vai ver claramente uma paroxítona terminada em ditongo. É o que eu coloquei aqui, ó. Okay? Aí você pode dizer, não, Átila, mas ela terminou em A, não deveria ter acento. Veja, ela não terminou em A apenas, ela terminou em ditongo. O ditongo é diferencial, tá? É um diferencial que vai puxar a acentuação gráfica para a paroxítona, tá bom? Vamos ao caso de primária. É semelhante caso, primária, olha lá, paroxítona terminada em ditongo. Nós temos aqui um ditongo no final da paroxítona, então a paroxítona terminada em ditongo tem que ter acento gráfico mesmo. Tá? Agora, já em técnica, nós temos a famosa proparoxítona. O que acontece com as proparoxítonas? Vamos lá com as proparoxítonas. Proparoxítonas, então daqui, ó.
Se você observar, a gente tem aqui a palavra oxítona, fica bem fácil de você guardar isso, né? As oxítonas recebem acento, terminadas em AEO, paroxítonas todas, menos as terminadas em AEO, em, né? Ens, que mais? E proparoxítonas você vai acentuar todas as proparoxítonas, todas as proparoxítonas. Então fica fácil de você guardar aqui, ó. Pronto, proparoxítona você vai acentuar todas. Vou passar uma barrinha aqui, todas serão acentuadas. Todas, tá? Então ficou bem tranquilo aqui. Todas as proparoxítonas são acentuadas, técnica tem acento, tudo corretinho, tudo bacana. Mais adiante, eu vou comentar com você um caso aí bem específico, das proparoxítonas eventuais, tá? Que são as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Mas isso vai ficar para a próxima questão, ok? Vamos agora fazer então esse nosso breve intervalo, ok? Vamos lá. Olá, aluno, tudo bem? Espero que você esteja gostando da nossa aula gratuita aqui no YouTube, intensificando a preparação para o concurso da Polícia Civil do DF. E não pula esse vídeo, eu quero só dar um recado e daqui a pouco vocês continuam assistindo uma nova parte aí da nossa aula gratuita. Gente, presta bastante atenção. Primeiro concurso da Polícia Civil do DF, área administrativa, mais de 700 vagas, e você sabe que quando tem uma oportunidade como essa, você não pode perder. Então aqui eu trago para vocês um link na descrição do vídeo que vai ter o nosso combo de preparação. Por que é um combo? Porque tem aulas teóricas e depois tem aulas em exercícios SEBRASP, para você ver realmente o que a banca cobra. Um curso muito completão para a sua preparação, para que você realmente foque no que interessa, não fique assistindo aulas genéricas e perdendo tempo. Nós temos uma boa etapa de preparação e essa é uma grande oportunidade. Eu te convido a clicar no link que está na descrição, depois vai lá, confere o nosso combo, você vai ver que tem vários professores renomados, muitos professores aprovadores mesmo, para você não perder tempo. E o valor, ou seja, o custo-benefício é o melhor do mercado. Beleza? Então, no final da aula, quando você terminar a sua aula aí, você vai na descrição, clica no link. E aí você vai ver que realmente o nosso preparatório é a melhor opção do mercado. Abraço, continua com a aula aí, hein? Para intensificar a sua preparação. Gráfica. Vamos lá, questão 10. Prova da FUB 2016 diz o seguinte: a ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes. Olha aí, uma questão relativamente recente, 2016, pós-acordo ortográfico. E aí ele diz que ideias está em acordo, né? Está em conformidade, ideias. A gente separa a sílaba assim, ó, ideias. Tá lá, separação silábica tranquila. Então, na palavra ideias, realmente, o EI perde o acento. Você se lembra muito bem que eu comentei que o EI, o OI e o EL sempre recebem acento quando estão na sílaba tônica. Porém, a nova ortografia tirou o acento do EI e do OI quando estiverem ali na penúltima sílaba, tá? Então, não se usa mais o acento agudo, está em acordo com a nova ortografia, com as regras vigentes, a questão 10 está certa, tá certo? É o caso também de assembleia, paranoia, tá? Agora, vale a pena não confundir, por exemplo, quando eu falo pastéis, por exemplo. Olha aí, pastéis, pastéis. Haverá ou não haverá o acento mais? Pastéis. Então, você vai se lembrar, ei, oi, el, tem que ter acento. Ei, psiu, oi, el aqui, tá te chamando, vai colocar acento ou não vai? Você, não, Átila, não tem mais acento não. Cuidado, não haverá o acento quando o ei e o oi caírem na penúltima sílaba. E no caso ele está na última sílaba. E outro detalhe, isso aqui não é regra de monossílabo nem de oxítona, não. A regra aqui que vai levar o acento para pastéis, a regra é a regra dos ditongos abertos tônicos, tá? Ditongos abertos tônicos. Todos os ditongos abertos tônicos recebem acento quando, né, o ei, oi, el, claro, ei, oi, el. Senão eles vão ficar com o som de ei, oi, eu. Tá certo? Ei, oi, eu. Então, para que haja o timbre aberto, esse timbre mais estridente, né? Ei, oi, el recebem acento, tá? Regra dos ditongos abertos tônicos, ei, oi, el.
Beleza, vamos então à próxima questão, número 11. Agora sim. O emprego do acento nas palavras ciência, ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Vamos separar a sílaba de ciência. Ciência. Olha isso, ciência. E em transitório nós teríamos transitório. Então, são regras, quais são as regras aplicadas aqui? Ou qual é a regra aplicada nesse caso aqui? Ciência. A sílaba tônica está na última casa, na penúltima ou na antepenúltima? Penúltima. Transitório, sílaba tônica está na penúltima casa também. Veja aí, a sílaba tônica, penúltima casa. Então, facilmente, a regra das paroxítonas. Você vai acentuar todas as paroxítonas, todas, inclusive as terminadas em ditongo. Você só não vai acentuar as paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS, tá? Então, são paroxítonas? São paroxítonas. E paroxítonas terminadas em ditongo. São paroxítonas terminadas em ditongo. Tá certo? E diga-se de passagem que esse ditongo é o famoso ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? O ditongo crescente é aquele que é constituído de uma semivogal e depois uma vogal. Uma semivogal e outra vogal, tá? Então veja que o som, ele cresce de fato, a pronúncia se intensifica. Ciência, o A é mais forte que o I. Transitório, o O é mais forte que o I. Então o I e o U tendem a funcionar como semivogais quando estão junto de uma vogal, tá? Então isso aqui é o famoso ditongo e ditongo crescente, tá? Só para lembrar, ditongo crescente. Qualquer tipo de ditongo que você encontrar no final de uma paroxítona, você vai ter que colocar o acento agudo, tá? Na paroxítona. Agora eu quero só chamar a atenção para um detalhe, tá? Vou chamar a atenção para um detalhe. Quando a paroxítona termina em ditongo crescente, há uma outra possibilidade de separação também nesse caso. É comum no português que se fale o seguinte, olha só, se em, se a. Se você olhar no dicionário, você vai ver esses dois pinguinhos aqui, indicando justamente a separação, uma oscilação na separação. Transitório. É possível também na pronúncia ouvir o seguinte, transitório. Então nós temos a separação silábica aqui eventual. E se observarmos, nós vamos ver o seguinte, que a palavra pode ser considerada uma proparoxítona. Olha isso, uma proparoxítona. Estou desenhando aqui para você, tranquilo, olha só. Transitório, a mesma coisa, uma proparoxítona. Olha que interessante, proparoxítona. E é o que a gramática chama de proparoxítona eventual ou proparoxítona acidental. Proparoxítona. São proparoxítonas eventuais. Eventuais, tá? Há quem chame também de pseudoproparoxítona. As proparoxítonas eventuais, elas só acontecem na seguinte situação. Olha só, são paroxítonas, as paroxítonas, terminadas em ditongo crescente. Terminadas em ditongo crescente. Em ditongo crescente, tá? Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Aí você pode separar como se fosse uma paroxítona eventual. Só que tem um detalhe, isso só acontece na fala, tá? Na escrita você não vai separar a paroxítona. Isso aqui acontece só na fala. É só na fala que ocorre esse tipo de fenômeno. Na escrita a gente vai realmente escrever da forma como foi separada a primeira ocorrência aqui, ó, primeira possibilidade, e não a segunda. A segunda só ocorre na fala mesmo, ok? Então, é possível que se considere aqui uma proparoxítona eventual. Daí ele pergunta se é a mesma regra. Quer você considere a regra de paroxítonas terminadas em ditongo, quer você considere a regra de proparoxítonas eventuais, é a mesma regra. Por isso a questão de número 11, ela está corretíssima, tá? E foi uma questão agora, 2013, em PRF. O CESP não entrou nesse mérito, se era uma proparoxítona eventual ou não, mas muitos candidatos que já estudaram esse assunto ficam aí na dúvida. Será que foi a regra? Qual a regra que ele considerou?
Mais adiante você vai ver o examinador falando especificamente da proparoxítona eventual. Há um item interessante que foi, a gente garimpou esse item aí, conseguiu achar um item em que o examinador, é raro que ele fale sobre isso, mas ele falou. Tá? Então vamos lá para a próxima questão, número 12. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Ó, de novo, patrimônio, vamos separar a sílaba aqui, ó. Patrimônio. Olha isso. E o outro, polícia, polícia, tá? Agora você observe aí que você tem o bendito ditongo crescente, ditongo crescente. Então a regra de acentuação paroxítona terminada em ditongo crescente. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Só de ser ditongo já é tranquilo, já tem que ter acento. Mas eu também posso considerar a regra das proparoxítonas eventuais. É possível que eu considere aqui uma proparoxítona eventual. Tá certo? Então a questão está certíssima, questão 12 correta, sem problema algum, ok? Fácil, fácil, fácil. Beleza? Então, vamos à próxima questão. Número 13. O processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz perpétua, não pode avançar sem uma gradativa ampliação do reconhecimento e da proteção dos direitos humanos. A correção gramatical do texto seria preservada se a palavra perpétua fosse registrada sem o acento. Ora, se eu tiro o acento de perpétua, o que nós teríamos aqui? Perpetua, do verbo perpetuar. Eu perpetuo, tu perpetuas, ele perpetua. E veja se perpetuar, existe essa palavra, mas veja se ela seria compatível com o texto, se gramaticalmente ficaria correta nessa ocorrência textual. Vejamos, o processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz perpetua, não pode avançar sem uma gradativa ampliação do reconhecimento e da proteção dos direitos humanos. A busca do ideal da paz perpetua não faria sentido nesse contexto. Tá? Nós teríamos uma palavra fora de contexto, o texto ficaria ilógico, nessa construção seria totalmente incoerente. Seria incoerente, nosso texto se desmantelaria, seria incoerente, tá? Gramaticalmente incoerente, portanto a questão 13 está o quê? Ele fala que seria registrada, seria preservada, a questão 13 é errada. Tá? A questão 13 é errada, essa foi fácil, foi tranquila, perpetua. E eu queria até separar a palavra perpetua, só para você observar como é que seria aqui, ó. Perpetua. Veja que o U, nesse caso, seria uma vogal mesmo, ele não é semivogal, ele está sozinho na sílaba. E quando o U está sozinho na sílaba, ele é vogal. O I e o U sozinhos na sílaba são vogais. Perpetua, tá? É totalmente diferente do que você teria ali em perpétua. Qual a regra de perpétua, Átila? Boa, qual que é a regra? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Você sabe muito bem, vou separar a sílaba aqui, perpétua. Será que eu poderia dizer que isso aqui é uma proparoxítona eventual, Átila? Pode, termina em ditongo crescente ou ditongo decrescente. Olha lá, o U é semivogal, o Azinho aqui é uma vogal, o som cresce, perpetuar. O A é forte, o A é vogal, então realmente nós temos um ditongo crescente. Pode ser sim uma proparoxítona eventual. Questão 13 errada. Vamos à próxima, número 14. Questão de número 14, está aí, CESP, Defensoria Pública da União, 2016. A questão 14 trouxe o seguinte: presentes no texto os vocábulos caráter, intransferível e órgão são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica palavras paroxítonas. Facinho, tranquilo, vamos lá. Caráter, vamos separar a sílaba? Como é que você separa aqui? Caráter, caráter. Caráter, paroxítona terminada em R. Você vai colocar acento? Sim, você acentua todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Então é uma paroxítona, beleza, tá valendo. Intransferível, como é que eu acentuo aqui? Intransferível, é uma paroxítona também, é uma paroxítona. Aí você pode falar assim, Átila, mas elas têm terminações diferentes, então são regras diferentes. Não, 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 não. Negativo, é a mesma regra, a regra de paroxítonas. Questão de número 14 está correta, até aqui pelo menos, né? Vamos à próxima aqui, ó. Órgãos, olha isso, órgãos. Como é que eu separo a sílaba? Assim, ó, órgãos, órgãos. Então isso aqui é uma paroxítona terminada em quê? Estou separando a sílaba aqui para você.
A sílaba tônica é a penúltima, é uma paroxítona terminada em ditongo, seguido de S, tá? E aí você pode dizer, não, mas então é outra regra. Negativo, é a mesma regra, é uma paroxítona, só que essa aqui terminou em ditongo, tá? Então a questão 14 está certa, mesma regra de acentuação. Agora, se ele dissesse que elas são proparoxítonas eventuais, aí não, né? Porque para ser proparoxítona eventual, teria que ser paroxítona terminada em ditongo e ditongo crescente, tá? São só proparoxítonas mesmo. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Vamos à próxima questão, número 15. No que se refere às ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação. E agora a gente vai bater nessa tecla rapidinho para ganhar velocidade na resolução dos itens, velocidade de raciocínio. Vamos lá, líquida, proparoxítona. É só você separar a sílaba. Público, separei a sílaba aqui, ó. Sílaba tônica é o pu. Órgãos, já separamos na outra questão. Paroxítona. Episódicas, episódicas. Então nós temos aqui uma proparoxítona, uma paroxítona e mais duas proparoxítonas. A única que destoa dos demais é a palavra órgãos, tá? Essa palavrinha aqui, ela é uma paroxítona, então a questão está errada. Bota aí questão errada, porque órgãos é paroxítona. Tá bem facinho essa aqui, foi tranquilo, a questão 15 está errada. Vamos à próxima, mais uma questão de acentuação gráfica, vamos ver como é que você se sai. Questão número 16, com relação às ideias e às estruturas linguísticas aí do seu texto, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestática e específicos têm a mesma justificativa gramatical. Bioestatística, desculpa, específicos têm a mesma justificativa. Vamos separar as sílabas e você vai ver aqui, ó, bioestatística. Separando a sílaba, vamos ver o que é que vai dar. Bioestatística. Se você contar de trás para frente, você vai ver aqui, ó, estatística. Basta você ver aqui, porque no português o que acontece? A sílaba tônica só pode cair na última, na penúltima ou na antepenúltima. Então aqui nós temos uma proparoxítona, tá? A palavra pode ter quantas sílabas ela tiver, quantas forem as sílabas, mas só pode cair na última, penúltima ou antepenúltima. Proparoxítona, portanto, né? E já em específicos, vamos separar aqui, ó, de trás para frente, específicos, você vai contar específicos. Sílaba tônica que é a antepenúltima, também uma proparoxítona. Questão 16 está correta, a mesma justificativa gramatical. Vamos à próxima, questão 17, com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o item. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento em amável e útil. Tá fácil, hein? Cível, paroxítona terminada em L. Amável, também uma paroxítona, você vai contar de trás para frente, a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. E na palavra útil, veja aí, na palavra útil, o que acontece? Você tem a sílaba tônica aqui na última, na penúltima. Última, penúltima caso, então são paroxítonas. E todas elas terminadas em L, tá? Eu quero só ressaltar que não é necessário que haja a mesma terminação. Só o fato de ser paroxítona você já pode colocar na mesma regra, tá bom? Questão 17 correta. Vamos à próxima. Questão 18. Prova do TRF, primeira região, analista. O emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Olha aí que bacana. Aí chegou a vez do item do qual eu lhe falei ainda há pouco. Duas regras de acentuação distintas. Memória pode ser acentuada ou não pode? Vamos lá. Como é que você vai separar a memória? Você vai separar naturalmente ria. Ou você pode separar eventualmente da seguinte forma. Ri, a. Eu vou colocar os dois pinguinhos aqui para você entender os dois pontinhos aqui, que você tem, na verdade, uma separação eventual. Só na fala acontece isso, ok? Então, já sabemos que é a bendita paroxítona terminada em ditongo crescente. Olha aí, paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá? Ditongo crescente. Ditongo crescente. E a última aqui, memória, você vai ter aqui memória, uma proparoxítona eventual. Proparoxítona eventual. A questão, portanto,
está certíssima. Proparoxítona aparente, proparoxítona eventual. Questão 18 certa, tá? Muito bem, vamos à próxima questão, questão número 19. Em relação às estruturas linguísticas e às ideias do texto, e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item. O emprego do acento gráfico em remédios pode ser justificado com base em duas regras distintas de acentuação. E aí, o que você acha dessa? Prova de 2013, STF, duas regras distintas de acentuação. Ele está falando da proparoxítona eventual, ou chamada também proparoxítona acidental, né? Pseudoproparoxítona. Vamos lá, separando as sílabas, ligeirinho a gente faz isso. Cadê? Vamos lá. Remédios. Remédios. Olha aí, ó. Remédios. Pode ser uma paroxítona. Paroxítona, com certeza. Opa, aqui, ó. Remédios. Remédios. Aí, ditongo crescente? Sim, ditongo crescente aqui no final. Ditongozinho crescente. O I semivogal, o O é vogal, ditongo crescente, então a gente pode separar também como remédios. Vamos lá. Eu posso dizer remédios. Proparoxítona eventual, tá certo? Fechou então, questão certa, questão certíssima, paroxítona terminada em ditongo ou proparoxítona acidental, proparoxítona eventual, questão 19, corretíssima. Vamos à próxima questão, número 20. Avançando aí os itens. CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011, o STM. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Olha o perigo da questão 20. Aeroportuário é a mesma que justifica o emprego em meteorológica. Vamos separar aqui, ó. Vou separar aqui de tongo crescente. Beleza, de tongo crescente, olha lá. Pode ser separado de que forma também? Pode ser separado da seguinte forma. Proparoxítona eventual. Temos aí a proparoxítona eventual. Então, meteorológica, no entanto, só pode ser o quê? Só pode ser proparoxítona. Se você observar aqui, ó, meteorológica, só pode ser proparoxítona. Não há para onde correr. Então aqui você tem dupla possibilidade. Na primeira, de fato, você tem duas regras, mas na segunda só proparoxítona. Então, não é a mesma regra, a questão 20 está errada. Tá? E os examinadores tendem a considerar mais aí a paroxítona terminada em ditongo. Aí você vai dizer, não, Átila, mas e se eu disser que é uma proparoxítona? Tudo bem, proparoxítona eventual, mas meteorológica não é proparoxítona eventual. Ela é proparoxítona legítima mesmo, tá? Então, não há que se dizer que haja a mesma regra de acentuação gráfica, não. Tá certo? Muito cuidado com isso daí, porque você não pode considerar vocábulos distintos, né? É o caso aqui de uma proparoxítona legítima com uma proparoxítona eventual. Tá certo? Não é a mesma regra de acentuação. Caso você já estivesse pensando nisso, olha aí, ó. Aqui, proparoxítona eventual. Ok? Eventual. Opa. O problema é que essa palavra também é uma paroxítona. Ela também é uma paroxítona terminada em ditongo. Então não é a mesma regra, tá certo? Paroxítona em ditongo, finalzinho aqui, tudo bem? Ditongo crescente, questão 20 está errada. Vamos à próxima questão, número 21. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Prova agora de 2012 da PRF. Questão certa ou errada? Questão número 21 está certa. Tranquilo, olha lá. Separando a sílaba, você vai ver polícia. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Paroxítona. Rodoviária. Separemos as sílabas. Rodoviária. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Existência. Paroxítona terminada em ditongo crescente. E aí você vai dizer assim, não, Átila, mas vem cá, não pode ser uma proparoxítona eventual, não? Pode ser proparoxítona eventual, todos eles têm ditongo crescente.
Porém, o examinador não quis entrar nesse detalhe, ele disse que é paroxítona terminada de tom crescente, a questão está certa. E se ele dissesse são proparoxítonas eventuais, também estaria certo, sem problema algum. Questão 21 está correta. Vamos à próxima questão de número 22. A questão 22 trouxe o seguinte: o emprego do acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Muito cuidado, se você separar a palavra juízo, você vai ver que ela é uma paroxítona. Você vai ver claramente que ela é uma paroxítona. Juízo, paroxítona. Porém, eu disse lá atrás que você não acentua as paroxítonas terminadas em O. Em O, não é isso? E como é que essa palavra tem acento? Então, opa, não é a mesma regra. Extraídos, vamos separar aqui a sílaba de extraídos. Olha lá, extraídos. Também é uma paroxítona, terminada em OS, não era para ter acento. Por que tem acento? Período, vamos ver, opa, voltando aqui, vamos voltar aqui, pronto, período, e aí? Como é que a gente vai fazer a construção? Qual seria a regra determinante para colocarmos o acento gráfico em juízo? Vamos aqui apagar porque é o seguinte, a regra nova agora, hein? Regra dos hiatos. Regra dos hiatos. Primeiro, o que é um hiato? São vogais juntas em sílabas separadas. Vogais que aparecem juntas. Vogais juntas em sílabas separadas. Em sílabas separadas. Sílabas separadas. Na verdade, a palavra hiato significa separação, significa abismo. O hiato é exatamente isso, é um abismo, uma separação, tá? Uma lacuna, um hiato. E aí você vai ver que há uma separação entre as vogais que estão ali, evidentemente, vogais juntas, mas em sílabas separadas. Toda sílaba só pode ter uma vogal. Na palavra hiato, por exemplo, você vai ver um hiato. Separe a sílaba da palavra hiato, você vê I-A-To. Isso aqui é um hiato. São vogais juntas em sílabas separadas. E eu quero lembrar um detalhe. É para quem diz que não, mas o I é sempre semivogal. Negativo. Toda sílaba tem que ter apenas uma vogal. Ela tem que ter uma e apenas uma vogal. Então, aqui eu tenho que ter uma vogal e esse O tem que ser vogal, porque toda sílaba tem que ter o seu apoio e o apoio dela é uma vogal. Então, nós temos vogais juntas em sílabas separadas. O que acontece com a regra dos hiatos? Na regra de hiato é bem fácil você entender. A gramática diz que acentuam-se os hiatos. Nos hiatos, olha lá, acentuam-se. Vou colocar aqui para você. Nos hiatos, acentuam-se. Acentuam-se. Quais letras? O I, ou, no máximo, você vai acentuar o U, que é a segunda vogal do hiato, tá? O I ou o U. Segunda vogal do hiato, tá certo? Só a segunda vogal. O I ou o U se forem tônicos, ou seja, na sílaba mais forte. Sendo a vogal tônica, a vogal mais forte, acentuam-se o I ou o U tônicos, tá? Sob que condições? Você só vai acentuar se forem formando ali as duas vogais diferentes, formando um hiato com vogais diferentes, fazendo um par com vogais diferentes, O I ou o U devem estar sozinhos na sílaba, ou, no máximo, com a letra S. No máximo com S. E não pode haver o NH na sílaba posterior, tá certo? Sem o NH na sílaba posterior, tá certo? Na sílaba posterior. Essa é a regra dos hiatos. Poxa, mas é uma regra muito comprida, muito complicada. Vamos aplicar isso aqui. Por que é feita essa colocação do acento? Porque se não houver acento, pode acontecer de esse hiato virar um ditongo. Veja a palavra juízo. Ju-i-zo. Se eu não colocar o acento agudo no i, esse i pode se juntar a esse u e nós teremos aí um som de um ditongo, juízo. E na verdade não, ele é um som distinto, tá? Ele é uma vogal distinta, há uma separação juízo. Então, para que ele não vire ditongo, a gente coloca o acento agudo aqui. Tá certo? Então é necessário que seja usado o acento para distinguir que é um hiato, juízo.
E veja a regra acontecendo aqui. Você sempre vai acentuar o I ou o U, tônicos, ou seja, na vogal mais forte, ali a sílaba mais forte, juízo. Então, se você observar, vamos lá, sílaba mais forte, juízo. Eu acentuo o I ou o U. Com vogais diferentes. Veja que o U é uma vogal diferente do I, tá? São vogais diferentes. O I está sozinho, são vogais diferentes, formando hiato. O I está sozinho na sílaba. Ele poderia estar no máximo com a letra S e não pode haver o NH na sílaba posterior, tá? Então, nos hiatos acentuam-se o I ou U com vogais diferentes, sozinhos ou com S, sem o NH, tá? Juízo. Agora, por que juiz não tem acento, Átila? E juiz? Como é que é a história do juiz? Vamos ver aqui com juiz. Ó, atenção para juiz, olha lá. Juiz. É um hiato. É um hiato. É de fato o I aqui forma um hiato. Nós temos duas vogais juntas na palavra, mas em sílabas separadas. Então, acentuam-se o I ou o U. Com vogais diferentes, são vogais diferentes. Nós temos aqui o primeiro quesito cumprido. Vogais diferentes. O I tem que estar sozinho ou no máximo com S. Aqui ele não está sozinho, ele está com Z. Então, juiz não tem acento, tá? Sem o NH na sílaba posterior. Tudo bem que não há NH, não há nenhuma sílaba posterior, mas ele está com Z. Então, juiz não tem acento, tá? Já juíza e juíza. Vamos ver juíza. Ju-i-za. Nós temos aqui um hiato com vogais diferentes. O I está sozinho, tá certo? Poderia estar até com S e sem o NH na sílaba posterior. Então, juíza tem que ter acento. Juíza tem acento, tá? Ah, como é que é essa história de vogais diferentes? Veja lá, que se você tiver vogais iguais, é o caso, por exemplo, de xiita. Xiita. É um hiato. É um hiato com vogais iguais. Aí já não vai receber acento em xiita. Se você colocar acento aqui, xiita fica errado. Tá? Vogais iguais não tem acento, tá bom? Vamos ver um outro caso aqui. Vamos ver o caso de sozinho. Como assim que sozinho ou com S? Por exemplo, em caíste. Eu caí, tu caíste. Olha isso, caíste. Eu caí, tu caíste, ele caiu, nós caímos, é o pretérito perfeito do verbo cair. Caíste. Os hiatos I e U vão sempre receber o acento quando estiverem na vogal tônica, na sílaba tônica, caíste. Então temos vogais diferentes, tá? São vogais diferentes. O I está com o S, veja aí, está com S e não há o NH na sílaba posterior. Então, perfeitamente, você vai colocar o acento agudo em caíste, tá certo? Já em caindo, será que caindo vai pegar o acento? Vamos ver aqui, ó, caindo. Caindo, caindo, caindo. Vamos lá. Caindo. Não vai ter acento porque são vogais diferentes. O I forma um hiato de fato, mas ele está com N. Não pode haver aqui o acento agudo. Caindo. E o caso do NH, Atila, como é que é essa história do NH? Se você observar, por exemplo, na palavra rainha. Rainha. Aparecendo o NH na sílaba posterior, você não vai acentuar o hiato, tá? Rainha não tem acento. Se você colocar aí, tira aí, ninguém viu, rainha não tem acento, ok? Vamos a outro caso aqui de bainha, fuinha, né? Tainha. Você não vai colocar acento agudo, por exemplo, em bainha, bainha, tá certo? Bainha não tem acento por causa justamente do bendito NH. Tá lá, olha lá, o NH, ele elimina a possibilidade de acento agudo no I, ok? Então, para você guardar fácil aqui, eu vou tentar fazer aqui uma paródia, né, para ficar na sua memória como se fosse um chiclete a regra dos hiatos. Aquela música do Meu Lanchinho, você já ouviu com certeza? Meu lanchinho, né? Vou comer. Quem teve infância já ouviu essa música. Então, olha só, eu vou colocar aqui, você não precisa cantar, vai ficar na sua memória. Ora, a publicidade já faz isso, né? Ela incute na nossa memória aí várias propagandas e tal, a gente fica com aquilo na cabeça, que são os famosos jingles, né? Então, vou fazer isso para você também. Vou colocar na sua memória agora essa informação. Nos hiatos acentuam-se o I ou U. Vamos botar um bis aqui, né? O I ou U. Com vogais diferentes, sozinhos ou com S, sem o NH, sem o NH. Beleza? Vou botar um bis aqui também, desse último versinho, tranquilo. Então, juízo, com vogais diferentes, beleza? O I, sozinho ou com S, sem o NH, beleza? Você tem que colocar o acento, tá? Agora, um detalhezinho aqui, Por exemplo, quando eu falo aqui, por exemplo, vamos lá um outro exemplo, o último para a gente terminar. Saara, o deserto do Saara. 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 Por que Saara não tem acento? Primeiro,
Já começa aqui, eu só posso acentuar nos hiatos, acentuam-se o I ou o. Olha só, o A não faz parte da regra dos hiatos. Com vogais diferentes, já começou ruim porque são vogais iguais, então Sahara não vai ter acento, tá? Xiita não tem acento, Sahara não tem acento, tá? E muito cuidado também, por exemplo, nós temos apenas uma exceção aqui, ó. Olha a exceção, muito cuidado, atenção, exceção. Uma exceção aqui, ó. A exceção é a seguinte, com seriíssimo, o superlativo, né, de sério, seriíssimo. Por que que vai ter acento, Átila? Se é um hiato com vogais iguais. Seriíssimo, eu quero falar sério, vou falar seriíssimo com você. Ora, na hora da separação silábica fica nítido aqui o seguinte, seriíssimo. Ora, que palavra seria essa? Sílaba tônica está na antepenúltima. Isso aqui é uma proparoxítona. E como todas as proparoxítonas são acentuadas, o acento aqui deve ser colocado, né? Proparoxítona, isso, proparoxítona. Então, muito cuidado com a palavrinha seriíssimo, tá? Proparoxítona vai receber o acento. Ah, mas é o hiato com vogais iguais. A regra da proparoxítona se sobrepõe a todas as demais. É uma regra básica, tá? E ela vai se sobrepor às demais. Isso aí não há dúvida aí, tudo bem? E cuidado que o pessoal anda falando seríssimo, na verdade é seriíssimo, tá certo? Seríssimo, essa exceção aí vale a pena você ressaltar. Por fim, voltando então, juízo de extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação. Olha isso, juízo, extraídos e período. Só que período não, período é proparoxítona, né? Período é proparoxítona. Vamos separar a sílaba aqui, ó, olha lá, não é a mesma regra não, a questão está errada, tá certo? Mas já fica aí o recado dos hiatos, como é que você vai acentuar os hiatos, tudo bem? Daqui para frente a gente vai ver mais regrinhas sobre hiatos, então fique esperto. Vamos lá para a próxima questão. No entanto, nós vamos finalizar esse bloco e aí na próximo bloco a gente vai, na próxima pegada a gente vai trabalhar mais regrinhas de acentuação e já vamos entrar também aí com a parte do hífen. Próximo bloco já aquecendo aí as canetas para copiar as regrinhas do hífen, muitas regrinhas do hífen, e a sua banca cobra isso com bastante propriedade. Até lá, a gente se vê no próximo bloco. Tchau, tchau.